Tempo para orar. Esse é o tema da nossa história de hoje. Em uma tarde, o homem gritava o tempo todo: Imundo! Imundo! Já fazia um bom tempo que ele estava assim, desde que havia percebido na pele a primeira mancha esbranquiçada. E quanto mais manchas apareciam, ele foi ao sacerdote. Aí, o sacerdote que determinou que ele estava com lepra. Você está com lepra! Coitadinho dele. Ele precisou deixar sua família e sua casa. E quando ele se aproximava de alguém, tinha que gritar imundo. Até que certo dia, esse leproso ficou sabendo de Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus curava as pessoas. E quando ele ficou sabendo disso, ele ficou maravilhado. Deixa eu perguntar para vocês. Será que Jesus poderia curá-lo? Talvez o curasse. Só que aquele homem não sabia onde estava Jesus, mas ele teria que encontrá-lo para receber aquela bênção de cura, não é mesmo? Só que ele não podia se aproximar da cidade. Aí, sabe o que foi que ele fez? Ele começou a procurar Jesus pelas vilas menores. Então, depois de andar por tantos lugares procurando Jesus, ele finalmente o encontrou. Ele estava ensinando o povo junto de um lago. Só que ele permaneceu de longe da multidão e ficou observando. Ele viu Jesus curando, ouviu as boas palavras de Jesus. E agora, a sua esperança se tornou fé. Ele creu que Jesus poderia curá-lo. Assim, o homem começou a se aproximar da multidão. Por alguns momentos, ele se esqueceu que não era permitido ele se aproximar das pessoas. Agora, ele não pensava em outra coisa, ele só pensava em ser curado. Aí, quando as pessoas o viram, algumas se afastaram e outras tentaram impedi-lo de se aproximar de Jesus. Eles fizeram de tudo para impedi-lo, mas nada resolveu. E tem que ser assim mesmo, tem que ser determinado. Tadinho, ele veio de tão longe, foi bom mesmo ele não ter desistido. Aí, sabe o que aconteceu? Aquele homem se aproximou de Jesus, se ajoelhou nos pés dele e disse: Jesus, se o Senhor quiser, pode me curar, me deixa limpo. Quero, fique limpo. Ele me tocou, faz muito tempo que ninguém me toca. Olhem para meus braços, as manchas desapareceram. Obrigado, Jesus! Meus amigos, Jesus tem muito poder. Todas as feridas do corpo daquele homem tinham desaparecido. Sua pele retomou a cor normal, justamente como a pele das pessoas que o observavam. Mas olha o que Jesus falou para ele. Vá e mostre ao sacerdote. Deixe que ele diga que você está curado. Leve uma oferta de agradecimento. Mas não conte a ninguém o que eu fiz por você. Aquele homem fez tudo o que Jesus tinha dito que ele fizesse. Menos a parte que ele disse que não era para contar para ninguém. Acredita numa coisa dessa? A todos com quem ele se encontrava, ele contava tudinho que Jesus havia feito por ele. Aí, sabe o que aconteceu? Muito mais pessoas começaram a procurar Jesus para serem curadas. E elas também o seguiam por onde ele fosse. Só que vocês sabem também que Jesus precisava de tempo tranquilo para conversar com Deus. Frequentemente, Jesus se afastava da multidão a fim de ter algum tempo para orar. E esses momentos a sós era para conversar com seu Pai. E no meio daquela multidão agitada, era difícil conversar com Deus. E era por isso que Jesus procurava um lugar tranquilo onde não fosse perturbado. Ou melhor dizendo, incomodado. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus frequentemente acordava ainda quando estava escuro para falar com seu Pai. Jesus orava sem cessar. E o lugar favorito de Jesus orar era lá no jardim do Getsêmani. E aquela multidão de pessoas exigiam muito dele, e ele sabia que precisava do poder de Deus e sabedoria. E assim, ele orava todos os dias. Cada dia ele fugia da multidão para passar um tempo tranquilo com Deus. Nós também podemos obter sabedoria de Deus. E é por isso que precisamos todos os dias do nosso momento de oração. Quando oramos e adoramos a Deus cada dia, Ele estará conosco. Essa é a promessa dele. A nossa história terminou. Quem aí gostou? Eu gostei muito. E sabe o que foi que eu aprendi? Eu aprendi que quando recebo uma bênção de Deus, eu tenho que compartilhar.
Então, meus amigos, agora é a hora. Compartilhe essa história com mais amigos. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Adoro a Deus em minha hora tranquila de oração. Esses aqui são os nossos amigos que pararam um minutinho e escreveram pra gente. Não deixe de escrever, hein? Tudo que você aprendeu, escreve aqui. Agora a gente vai orar. Querido Deus, muito obrigado por essa história. Através dela, aprendemos que a oração é muito importante para a nossa vida. Ajuda-nos, Papai do Céu, a sermos fiéis a Ti. Abençoe todos os meus amigos que pararam aqui um minutinho e ouviram essa história tão linda. Traga mais pessoas aqui, Jesus, para aprender mais de Ti. Nos dê a Tua paz, cuida da minha família e da família dos meus amigos. Em nome de Jesus, amém.